Acabamos de ter o nosso visto aprovado. Aprovado, graças a Deus. E a gente vai contar um pouco para vocês de como foi essa experiência, desde o agendamento até o momento que a gente separou os documentos para ir até lá, até o consulado, para que vocês possam entender como funciona todo o processo e que para que vocês tenham também um pouco mais de conhecimento e cheguem lá mais preparados. O foco desse vídeo é a gente contar sobre a entrevista, esse é o ponto principal. Né? A parte que a gente preencheu da DS 160, a gente fez tudo com o tutorial do YouTube mesmo, pelo canal Now Vistos, ajudou muito a gente ficou maratonando. Então essa parte, assim, parece mais desafiadora porque o formulário é imenso, mas vai pela gente, é a parte mais fácil do processo. A gente fez essa DS 160 e agendamos primeiro a nossa visita ao CASV, que é obrigatório, você precisa ir para lá para fazer algumas partes ali mais burocráticas, por exemplo, a questão de tirar suas digitais. Eles vão tirar uma foto sua, que vai ser a foto que vai ficar no passaporte, caso seja aprovado. É a primeira parte, você agendar esse primeiro contato com eles através do CASV. A gente está falando do nosso ponto de vista morando em São Paulo, capital. Vale lembrar que o CASV e o lugar onde você faz a entrevista, que é o consulado, são em bairros quase que opostos. Sim, só para entender, o CASV ele precisa ser primeiro que a entrevista. É possível que você agende o CASV e no mesmo dia você já pode agendar a entrevista. Mas o que eu acho mais interessante é que você agende um dia para o CASV, para tirar essas digitais, e em outra data você agende a entrevista. Porque como são lugares longes, você pode acabar ficando preso no trânsito e não chegar a tempo para a entrevista. Tá? Essa é a primeira dica. Agendem essas duas etapas para datas diferentes. Isso ajudou tanto a questão de tempo, porque a gente também trabalha, a logística, mas também para aliviar um pouco a tensão. Porque eu acho que se você deixa para fazer tudo em um dia só, você sabe, a gente já fica tenso. Então, ir no CASV primeiro, eu acho que me deu uma tranquilizada. Bom, a gente fez essa primeira etapa do CASV, deu tudo certo. Isso foi numa sexta-feira. Numa segunda-feira, a gente foi no consulado para fazer a entrevista. Foi muito interessante esse processo porque eu já tinha tirado meu visto anteriormente, só que meu visto tinha sido para estudante. Dessa vez, nós dois estávamos aplicando para o visto de turista. Eu queria até dar umas dicas antes da gente entrar no ponto principal do vídeo, que é falar as perguntas que fizeram para nós e como foi. Que é, quando você for ao consulado, faça o possível para não levar bolsa, não levar mochila. Se você for de carro, deixa no carro, porque tá uma fila imensa lá, porque a fila é quilométrica. Eles falam, quem tá sem bolsa e mochila passa por essa fila, que é bem mais rápida. Então você já poupa tempo só de ir sem nada, entendeu? Sim. Então é bem bacana. Uma outra dica que eu diria para vocês é, se possível, pegue o horário mais cedo da manhã. É o primeiro horário, 7h30, 7h45. Foi o que a gente pegou e foi ótimo. Tenta chegar sempre antes, então se sua entrevista tá marcada para 7h30, tenta chegar lá umas 7h20, 7h15, sair com antecedência de casa para acabar não tendo problemas com trânsito e deslocamento. E, gente, uma coisa que eu quero pontuar para vocês sobre agendamento. Como a gente resolveu fazer agora, no fim do ano de 2025, houve assim, meio que todo mundo quis tirar o visto por conta da nova taxa. Então a gente só conseguiu o agendamento para março de 2026. E ficamos, nossa, muito longe, a gente vai ficar até lá com isso na cabeça, preocupados. E aí eu fiquei de olho, todo dia eu entrava para olhar, com cuidado também para não ficar atualizando sempre a página e não bloquear o seu login. Mas eu sempre checava e abriram novas vagas para setembro, outubro de 25. E assim, em vez da gente ter que esperar março, a gente conseguiu para antecipar para o fim do ano de 2025 ainda, então foi ótimo. Muita gente às vezes desiste ou quer mudar de data, aparece algum compromisso e acaba jogando a entrevista mais para frente, e aí essas datas que estavam preenchidas acabam ficando disponíveis. Sim. Então quem fica ali de olho às vezes consegue achar uma data e antecipar uma entrevista que seria para daqui 4 meses para daqui 1 mês, tá? Então é muito importante ficarem atentos a isso. Então essa é uma dica para quem tá com agendamento para muito longe, tá meio que desesperado, né? Então fiquem de olho que tem esperança. Chegando no consulado, você vai passar ali pela parte de Chegando no consulado, você vai passar ali na parte de detector de metal. Eles vão fazer uma vistoria ali para ver se você não tá levando nada que não é permitido. Uma vez que isso foi finalizado, você já vai direto ali para a fila, eles vão pegar os seus documentos e vão te caminhar para a fila para você fazer a entrevista com
a pessoa, o cônsul, né? Que é a pessoa que vai te entrevistar. A gente chegou lá e tava muito cheio. E aí a gente espera na fila, é uma pessoa por vez, ou família por vez, e vai falar com o cônsul. Você tem várias cabines, então a gente chegou, a gente levou uma pastinha com documentos que são muito importantes para vocês levarem, né? Porque são documentos que vão provar que o que você tá falando é verdade. Tudo aquilo que você colocou no documento na DS-60 é verdade. O seu salário, a sua formação, o seu local de residência, os vínculos que você tem com o país. Se você é dono de algum imóvel, você leva o papel ali mostrando que o imóvel está no seu nome, porque eles podem pedir. Eles podem não pedir, mas se eles pedirem, é importante que você tenha. Então, melhor ter essa garantia, né? Exato. Então a gente levou todos esses documentos, acabou que eles não pediram nada, mas só para vocês entenderem que era importante vocês levarem esses documentos. Sim. Eu vou deixar escrito na descrição desse vídeo todos os documentos que a gente levou. Mas é importante que vocês pesquisem também quais documentos levar. A gente levou o que a gente achou que era pertinente. Uma coisa importante é, a gente agendou a entrevista para que fosse feita nós dois juntos na mesma cabine. É muito importante que vocês entendam isso. Vocês podem agendar tanto separadamente como uma entrevista os dois na mesma cabine. A gente pensou que faria mais sentido nós dois fazermos juntos, porque nós estamos indo para Nova York juntos. Nosso objetivo era ir juntos, então acho que não teria por que a gente fazer separado. Só foi possível fazer junto porque a gente está dentro do mesmo grupo familiar. O que é isso? Quando você inicia o processo, que vai preencher a DS, que vai fazer o pagamento, existem os grupos. Então, se você faz separado, você não consegue agendar para a entrevista junto. Tem que ser um login para a família, se a intenção for fazer a entrevista junto. Falando agora da nossa entrevista, como funcionou? Nós chegamos na cabine, levamos o passaporte, né, e os documentos como eu havia mencionado. Isso é essencial. A gente deu bom dia para a pessoa, né, que estava, o cônsul que estava ali para falar com a gente. Fomos educados, que é muito importante. Ela pediu os passaportes, a gente entregou. E aí ela já começou a fazer algumas perguntas. Então ela perguntou, é a primeira vez que vocês estão indo para os Estados Unidos? E aí eu falei, no meu caso, não é a primeira vez, eu já fui. E que ela quer ir pela primeira vez. Então essa foi a nossa primeira resposta. Depois ela perguntou pra gente, para onde vocês querem ir? E aí eu falei, queremos ir para Nova York. Bom, depois, a outra pergunta que ela fez pra gente... Aí ela perguntou, quantos dias vocês pretendem ficar? Isso. Em seguida, ela perguntou qual a nossa relação. Aí nós respondemos. Ela perguntou se nós morávamos juntos, nós respondemos. E vale lembrar que, assim, você tem que levar os comprovantes. Então, eu moro com a minha mãe. Eu levo uma conta de água no nome da minha mãe, sabe? Alguma coisa para você atestar. Ela não pediu. Mas o ponto é, se for necessário, é importante você ter em mãos, porque tá em jogo se é aprovado ou não e todo o dinheiro que você investiu. Exato. É importante que você seja direto também nas Isso. respostas, que você não fique enrolando. Ela perguntou, para onde vocês vão? Vamos para Nova York. A gente não foi contando uma história. Exato. Vamos para Nova York porque a gente ama muito Nova York, lá é muito bonito, lá tem muitos lugares para ir. Não, ela perguntou para onde a gente vai e a gente foi direto. Precisa ser objetivo. Claro, você não vai ficar parecendo um robô, né? Teve um momento que a cônsul deu uma risada, assim, teve um momento de descontração, assim, de falar, que legal, uma coisa assim, e você corresponde. Mas não há necessidade de exageros, de falar demais, de falar o que não foi perguntado. A gente viu outras pessoas, assim, tentando explicar demais, e você pode se enrolar, você pode falar uma coisa e ela perguntar, então Exato. Não é bacana. Tem que ser direto e tem que ser verdadeiro, transparente. Isso. Né? O mais importante é que você vá para a entrevista sendo verdadeiro, falando a verdade. Não mentir em hipótese alguma. Mesmo no preenchimento do formulário até as respostas. Você tem que ser verdadeiro porque eles sabem se você está falando a verdade ou não. Eles têm acesso a muitas informações e é muito importante que você seja transparente. Então essas foram as primeiras perguntas. Depois ela me perguntou o que eu tinha feito nos Estados Unidos no meu tempo quando eu fiquei lá. E eu falei para ela que eu fui para estudar. E aí ela mudou a conversa para inglês. Então a gente estava falando totalmente em português naquele momento. Porque você não é obrigado a falar inglês. Nessa entrevista pode ser. Mas se você colocou que você fala inglês no seu formulário, eles podem querer saber se você está falando a verdade e mudar a conversa para o inglês. Esteja apto a falar nos idiomas que você escreveu. Isso. Se você não fala, se você não se sente confortável falando inglês, não coloca o que você fala. É melhor você colocar que não fala, que você só fala português. Porque se ela perguntar alguma coisa em inglês, por exemplo, e você não entender ou você travar,
pode ser ruim, porque ela pode entender que você tá mentindo. Vale mencionar que os cônsuls, eles são americanos. Então, eles têm o sotaque, assim, eles são nativos, né? Então, às vezes, eles falam rápido e você pode não entender. Ela acabou falando inglês porque quando ele foi para os Estados Unidos a primeira vez, ele foi para estudar o idioma. Então, era esperado que ele soubesse falar o idioma. Exato. E ela quis atestar. Ela ia estudar, perguntou em inglês. Aí ela perguntou sobre o meu trabalho. Eu falei o meu cargo, né, na empresa, e depois ela pediu para explicar o que eu fazia exatamente, dando alguns detalhes, né? E aí eu expliquei para ela, nisso a conversa já voltou para português. Então, ela fez uma pergunta em inglês bem rápida e depois já voltou para português. Depois ela perguntou com quem que a gente morava, coisas assim. Comentou sobre a Silvia, que ela viu que ela era de outro estado, não era de São Paulo, aí ela teve um momento ali de descontração. Ai, todo mundo quer ir pra esse lugar bonito. Isso. Aí a gente falou, deu aquela risadinha. Depois ela perguntou também sobre o meu trabalho com marketing, mas a minha formação é outra. Então eu falei, olha, a minha formação é essa, mas eu trabalho com marketing, no meu trabalho eu faço isso. Ela, ok. E depois ela perguntou pra gente se a gente tinha conhecidos nos Estados Unidos, algum amigo, e a gente falou que não. Tudo que você falar, o cônsul vai olhar pro computador e vai ver se você tá respondendo o que você escreveu na DS 160. Então até antes da gente sair de casa, a gente retomou o que a gente colocou na DS 160. Então, por exemplo, colocamos que iríamos ficar 15 dias em Washington. Pra onde vocês vão? Washington. Quantos dias vão ficar? 15 dias. Tem que estar igualzinho. Sim. Não pode estar diferente. Uma coisa que é muito importante falar é que na hora de preencher a DS 160, você não coloque já aonde você vai ficar, o hotel que você vai ficar, nada disso. Porque você não tem o visto, então eles não veem com bons olhos o fato de você já ter decidido tudo que você vai fazer antes do seu visto ser aprovado. Já comprou passagem, essas coisas não é legal que você faça. Faz muito mais sentido que você primeiro tire o visto para que depois você vai atrás dessas coisas. E eles têm a ideia de que você, eu já vou ser aprovado, então eu já vou comprar. Como se fosse uma coisa assim que estivesse no seu controle. Não, você está preenchendo o documento lá, quem vai autorizar vocês a entrar no país são eles. As pessoas vão com essa ideia de que, vou comprar tudo, vou reservar hotel, que aí eu vou chegar lá para mostrar para eles que tá tudo reservado e eles não vão me negar. Eles têm que me dar o visto. Não é Isso assim. Não existe. Você precisa colocar lá no DS que você ainda não sabe. Então você dá uma estimativa. Eu quero ficar em Nova York, tal. Mas você não especifica. Eu quero ficar nesse hotel. Exato. Porque você não sabe ainda se seu visto vai ser aprovado. Essa foi uma dica do canal Now Vistos. A gente dá o crédito porque a gente maratonou. O rapaz do Now Vistos falou, olha, não coloca. Então ele aconselhou, vocês podem ver o vídeo direitinho depois, como preencher a DS 160, Now Vistos, vocês vão encontrar. E aí ele colocou, por exemplo, no endereço você escreve 000, sabe? Uma coisa assim, que aí o consulado entende que vocês não têm ainda o local onde vocês vão ficar, porque vocês estão planejando e ainda vão tirar o visto para depois fazer qualquer fechamento de passagem, de hotel. Isso. Então esse é o ideal. Da parte das perguntas, essas foram as perguntas centrais. Depois que essas perguntas foram feitas, a pessoa que estava entrevistando a gente ali estava preenchendo algumas coisas no computador. Ficou digitando por um tempo, a gente ficou naquela expectativa. Sim. Ela pediu depois pra gente colocar a mão na máquina com nossos dedos para validar. E aí ela entregou um papel pra gente de aprovação. Nós dois recebemos uma folha, como a gente fez a entrevista junto, a gente recebeu uma folha falando que a gente tinha sido aprovado. Naquele momento a gente ficou muito feliz, porque a gente tinha colocado muita expectativa nessa viagem, é uma coisa que a gente quer muito fazer realmente para esse turismo em Nova York. Uma curiosidade que eu diria, que eu não sabia, eu achava que a entrevista era sentado, e não é, tá? Você fica em pé e a pessoa fica do outro lado com o vidro e aquele microfone, e você fica em pé. Então isso foi uma curiosidade que eu achei interessante. Já conseguimos pegar nosso passaporte, já estamos com eles em mãos, prontos para viajar. E todo o processo ali durou mais ou menos um mês, desde o agendamento no CASV até essa finalização e recebimento do passaporte. Uma última dica que eu quero dar para vocês é, se você puder, se você mora perto de São Paulo, evite pegar o entrega em casa, porque demora muito. A gente tem uma colega que fez a entrevista antes da gente, faz umas 2-3 semanas. 3 semanas. E ainda não recebeu o visto. A gente fez segunda-feira passada e já recebeu. A gente recebeu em 5 dias o passaporte, então já tá tudo resolvido. Porque a gente foi retirar. Isso. Então ficou pronto rápido.
Isso. Então, se você está planejando uma viagem para o ano que vem, por exemplo, você tem essa vontade de viajar, você quer muito para os Estados Unidos, já começa a ver isso. Muita gente às vezes não tem nem passaporte, então já começa a tirar o passaporte, se prepare e já vá atrás disso o quanto antes para que você tenha mais tranquilidade na hora de completar todo o processo. E a gente tá falando aqui para pessoas que gostam de viajar, tanto é que o nome do nosso canal é Viver Viajando. E o visto americano permite que você vá para o México, para o Canadá e para os Estados Unidos. Outra dica que eu quero dar para vocês é, quando vocês chegarem lá, que passar por toda a parte de inspeção, detector de metais e tudo, vocês vão para uma fila. E nessa fila vocês vão ver bastante gente. Minha dica é, evitem ficar conversando, assim, fazendo gracinha. Tenta se manter sério, tranquilo. Para que vocês também possam passar esse olhar de seriedade na pessoa que está vendo vocês, né? Porque você vai estar sendo monitorado, mesmo que você não perceba, as pessoas vão estar reparando, o pessoal da cabine vai estar reparando no que você está fazendo. Nós fomos os dois, a gente nem conversou porque a gente estava tenso também. Sim. E outra coisa importante também é que você vá com uma roupa ali discreta. Se você for homem, por exemplo, eu fui com uma camiseta polo. Não necessariamente você precisa todo engomado de terno, né? Se não é seu estilo, não vá. Se você estiver indo antes do trabalho e tal, e você usa essa roupa, um terno, uma gravata pro trabalho, não tem problema. Mas também não é necessário que você vá de terno só por ir. Você pode botar uma camiseta social, uma camisa polo. O importante é que você não vá com uma roupa que mostre pra eles um certo desleixo. Descaso. Né? Vou com uma camiseta de time, vou com uma camiseta de carnaval, por exemplo. Nunca faça isso. Vá com uma postura, com uma roupa que vá demonstrar para eles que você tá levando aquela entrevista super a sério, que aquilo é importante para você. E não com uma roupa que eles podem pensar, ele tá indo para fazer uma entrevista para entrar num dos países mais procurados do mundo, né? O mais, e ele nem se arrumou, nem se preparou para esse momento. Então é importante que você tenha essa postura e que você chegue lá já com uma vestimenta adequada para passar uma boa impressão para eles, porque isso com certeza faz a diferença. Pode parecer que é bobeira, mas isso faz muita diferença na aprovação ou rejeição do seu visto. E o que eu diria para as mulheres é, evitem ir, por exemplo, com marcas muito chamativas, sabe? Às vezes você pode ter até uma bolsa verdadeira da Louis Vuitton, mas evita coisas que chamam muita atenção. Ou se a sua bolsa é falsa, eu vi várias pessoas com coisas assim, às vezes com blusa da Disney, com a Minnie aparecendo, sabe? Tenta ir mais séria. No meu caso, eu fui com uma camisa de manga, nesse dia tava frio, um blazerzinho que eu tinha, fui com uma sapatilha e eu fui assim. Ano que vem, talvez, tem Estados Unidos e a gente mostra tudo pra vocês, porque a gente ama viver viajando. Espero poder ter ajudado vocês nesse processo. A gente sabe o quão ansioso a gente fica, né? Porque é um sonho que a gente quer realizar. E a gente espera que vocês possam ter sucesso na entrevista, que possam ter o visto aprovado e comentem aí embaixo, deixem um comentário se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de saber, que a gente vai comentar e ajudar vocês nessa etapa, tá bom? E se vocês tiverem o visto aprovado com as nossas dicas, coloquem aqui no comentário pra gente saber, que a gente vai ficar muito feliz. Nossa, vai ser uma alegria. E é isso, galera. Até a próxima, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, deixe seu comentário pra ajudar a gente aqui, tá bom? Sim. E a gente espera poder ajudar vocês.